Olá, tudo bem? Eu vou começar contando uma história. Vou contar a história de uma pessoa ruim de networking. Vou citar um nome qualquer. O nome dessa pessoa que eu estou imaginando é Pedro. O Pedro, quando criança, uma criança super tímida, nunca se destacou, não era bagunceira, não era CDF, não era nerd, então os professores nem sabiam quem era. Quando cresceu, virou um adulto, trabalhador, mas também nunca se destacou, não aparecia. Sabe aquela pessoa ruim de networking, introvertida, mais fechada? Pois é, esse Pedro sou eu. Eu estou dando a minha história real. Meu nome é Lial. Eu sou professor de finanças e hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre networking. Como é que aquele Pedro, aquela criança tímida, o adulto que nunca se destacou, hoje ele consegue ser professor de networking, consegue ser instrutor dessa habilidade, dessa atividade. Falar um pouco mais sobre mim, eu sou engenheiro de formação, eu trabalhei 2 décadas no mercado financeiro e, paralelo ao mercado financeiro, eu sempre tive a vida acadêmica, então eu já sou professor do INSPER desde 2006. Quando eu saí do mercado financeiro em 2015, eu resolvi empreender. Em 2016 eu comecei o meu primeiro negócio, em 2017 eu abri a minha startup, uma escola de educação executiva, e no ano passado, em 2019, a minha startup foi vendida para o C6 Bank. Então hoje eu sou sócio do C6 Bank, que adquiriu o controle da startup. Então hoje eu trabalho no banco, mas focado num business de educação executiva adquirida pelo banco. Se aquele Pedro aprendeu a ser bom de networking a ponto de ensinar hoje em dia, não tem muita dúvida que todos nós podemos, tá? Mas primeiro, assim, eu queria enfatizar o porquê, né? Por que é importante você ser uma pessoa boa em fazer networking. Tem vários estudos, por incrível que pareça, existem vários estudos sobre networking. Eu vou ressaltar 2. Networking, ele é positivamente correlacionado com percepção de sucesso na carreira. Ele também é positivamente correlacionado com performance no trabalho. Então, as pessoas que são boas em networking são percebidas como que têm melhor desempenho no trabalho e têm a percepção de maior sucesso. Deixar claro que esses estudos não falam de causa e efeito. Não é porque uma pessoa é boa de networking que ela tem mais sucesso na carreira. Pode até ser o inverso, tá? Pode ser por causa do sucesso na carreira ter um bom networking. A gente não está trabalhando aqui causa e efeito, estou falando de correlação. As duas coisas têm correlações positivas. Então, na dúvida, vamos ser bom de networking, vamos trabalhar essa habilidade. Entendido alguns benefícios do networking, eu quero compartilhar com vocês a minha paixão por esse tema, né? Como é que um chinês tímido ele consegue se apaixonar pelo tema networking, estudar, ir a fundo e hoje poder ensinar um tema como esse. Lá atrás, eu não era bom de networking, não sabia fazer bem, mas quando eu comecei a empreender, falei, olha, isso é uma habilidade que eu preciso desenvolver. Dado meu jeito mais fechado, meu jeito mais na minha, falei, olha, parece que eu não tenho dom disso. E eu fui atrás, eu fui estudar. Quando eu fui estudar networking, eu falei, nossa, isso aí funciona para mim também. Isso daqui eu sei fazer, isso daqui serve para o introvertido, que nós vamos ver mais para frente nessa palestra. Então eu comecei a aprender e ao aprender eu falei assim, isso é muito útil para mim e isso é muito útil para muito mais gente. Então eu fui atrás. E contando um pouco da minha história, em 2017, quando eu comecei a empreender, quando eu fundei a minha startup com a minha sócia, o nosso networking, a nossa rede de contatos, ela foi fundamental para a gente conseguir começar a captar investimento anjo. Nós tivemos, no auge da crise de 2017, nós tivemos fila de espera, nós tivemos lista de espera de investidores anjos. Nós tínhamos mais capital do que a gente precisava captar na época. Isso muito graças ao nosso network. Também, nos 2 anos da startup,
O networking, né, e a rede, um indicar o outro, foi nossas principais formas de captar cliente, de fechar negócio, de crescer a escola de educação executiva. E o C6 Bank apareceu porque um dos investidores anjos, que era do meu network, que era da minha rede de contatos, falou sobre a startup para um outro sócio que conversou com um dos sócios fundadores, então assim, uma coisa foi levando a outra até nós chegarmos ao C6 Bank e hoje nós fazemos parte do banco. Então, networking, nessa minha jornada empreendedora, ela foi fundamental e é fundamental até hoje. Tá? Então, é por isso que eu sou muito apaixonado pelo tema. Eu sei da importância e eu sei que todo mundo consegue ser bom em networking porque eu achava impossível para mim e eu descobri o que é o verdadeiro networking. E aí, isso é completamente desenvolvível. Vamos agora, então, praticar um pouco de networking. Vou lançar para vocês o desafio networking durante essa palestra. Eu quero que neste exato momento você adicione alguém no LinkedIn. Eu quero que você vá lá no LinkedIn, pode ser no aplicativo, pode ser no seu notebook. Vai lá, clica em Minha Rede. Quando você clica em Minha Rede, aparece pessoas que talvez você conheça. Então, naquela lista de pessoas que talvez você conheça, vê alguém lá que você talvez conheça e clique em Conectar. Ok? Clique em conectar e se ligue naquela pessoa. Se você não quiser sair ligando alguém que para você é desconhecido, coloca lá no pesquisar, no campo de pesquisar, coloca o meu nome que está aparecendo, coloca lá Liao Yu Xie. Pesquisa o meu nome no LinkedIn e clica lá em conectar. Neste exato momento eu estou te esperando no LinkedIn, eu estou com o meu LinkedIn aberto aqui esperando para te conectar. Vamos lá, vou te dar 15 segundos para você conectar ou alguém que você conhece ou, eu estou vendo aqui esperando você me adicionar no LinkedIn. Vou dar um tempinho aqui. Estou aguardando, hein? Feito. Vou aceitar a solicitação daqui a pouco, mas eu sinto lhe informar que o que você acabou de fazer não tem nada a ver com networking. Okay? Quer ver outra coisa que não tem nada a ver com networking? Você frequentar congressos e palestras. O que não tem nada a ver com networking, fazer cursos. O que não tem nada a ver com networking, ir a um happy hour. A gente vai descobrir, então, qual é o conceito, qual a definição de networking. De acordo com os estudos, eu vou ler para vocês aqui e vai aparecer na tela também. De acordo com os estudos, networking é uma atividade individual para desenvolver e manter relacionamentos com outros que tenham o potencial de ajudá-lo em seu trabalho ou carreira. Tá? Então, networking é uma atividade. Se a atividade envolve ação individual para desenvolver e manter relacionamentos com outras pessoas que tenham potencial de ajudá-la em seu trabalho ou na sua carreira. Okay? E dessa definição eu vou destacar duas palavras. Primeiro, o individual. Individual significa que depende de você. Você não consegue contratar outra pessoa para fazer networking por você. Bom, até dá, tá? Mas assim, é outro patamar, outro preço, outro custo, é bem diferente. Mas no nosso dia a dia aqui, vida normal, networking é individual. Você tem que ir atrás. Se você não for atrás, você não vai ser boa de networking. Tá? A segunda palavra importante para destacar dessa definição de pesquisas é que networking sempre trabalha com potencial. São outras pessoas que têm o potencial de ajudá-la na sua carreira ou no seu trabalho. Potencial significa que não é certeza. Potencial significa que da sua rede de contatos, você nunca consegue garantir quem vai ser a pessoa que vai te ajudar. Se pode vir algum benefício, pode vir algum favor daquela ou dessa, você nunca sabe, é sempre potencial. Okay? Isso tem algumas implicações super importantes
que a gente vai entender nessa palestra também. Networking, por ser uma atividade, ela custa, né? O que custa, então, fazer networking? Duas coisas. Às vezes, custa dinheiro. Então, às vezes, você ir almoçar com alguém e tomar um café, ou fazer um curso, ou participar de congresso, você precisa pagar lá a entrada, pagar o curso. Então, às vezes custa dinheiro, às vezes é de graça. Mas sempre custa tempo. Tá? Então, tempo é um dos maiores custos de fazer networking. E dado que a gente viu agora um pouco na definição que networking é você sempre está relacionando com pessoas que têm um potencial e não a certeza de te ajudar, a princípio você está sempre expandindo a sua rede de contato. E expandir, ter mais gente, fazer networking custa tempo. Tá? E se ele custa tempo, você precisa ser eficaz. Então você precisa aprender a fazer um networking eficaz. E nós precisamos entender o que é fazer networking de forma eficaz. Ser eficaz significa maximizar os benefícios, maximizar as ajudas, os incentivos, os benefícios que a sua rede traz para você, minimizando esses custos, minimizando o dinheiro que você precisa gastar para fazer networking e, sobretudo, minimizando o tempo, já que o tempo é um dos nossos ativos mais preciosos, mais caros. Para você fazer um networking eficaz, você precisa entender um princípio de networking. Networking sempre é constituído de 3 etapas, ok? Novamente, networking são 3 etapas para chegar onde você quer. Primeira etapa é a etapa de construir relacionamentos. Você sempre, primeiro, constrói relacionamentos. São ações de construção. Depois de você construir um relacionamento, você tem ações, você tem atividades de manutenção, de manter a sua rede de relacionamento. Ok? Só depois de você construir e manter, você chega na terceira etapa, que é a etapa de usar beneficamente a sua rede de contatos. Eu estou usando usar, mas o termo não é pejorativo, tá? Eu estou traduzindo dos estudos em inglês que usa using, tá? Então é o usar, só que usar de uma forma benéfica a sua rede de contatos. Trazendo uma analogia, eu vou falar que networking, você primeiro precisa plantar, você tem que fazer ações de plantar, para depois regar, para, por fim, na terceira etapa, poder colher os benefícios da sua rede de contatos. Tá? Então, esse é o primeiro princípio que você precisa entender para o networking eficaz. Networking é sempre dividido em 3 tipos de atividades: plantar, colher e regar. Ok? Ou, na verdade, eu falei trocado: plantar, regar e colher. Tá? Para falar sobre exemplos de plantar, regar e colher, vou ter uma participação agora não ensaiada, não planejada. Estou aqui com a Célia da Rede Mulher Empreendedora. E agora, Célia, eu queria perguntar para você como é que você faz, como é que as pessoas da Rede Mulher Empreendedora fazem networking. Eu queria classificar as ações de networking que você me trouxe aí como exemplo entre construir, manter e colher, né? E usar beneficamente a sua rede de contatos. O que você pode me dar de exemplo, por favor? Legal. Lial, eu ouço muito das empreendedoras que elas não gostam muito de participar de eventos e ficar trocando cartões em eventos, que essa é uma ação muito rasa. E é engraçado que eu também nunca gostei muito de fazer esse tipo de ação. Mas uma das coisas que eu gosto muito de fazer é conhecer a história de pessoas e ajudar. E eu gosto muito assim de conhecer as histórias, o que a pessoa faz, como que eu posso ajudar ela futuramente, seja pessoalmente, seja profissionalmente. E eu sempre usei uma tática que é de almoçar, jantar, fazer esses happy hours meio para conhecer as histórias das pessoas. Para conhecer mais
em massa, eu sempre trabalhei em ONGs. Então, por conta de ONGs, eu sempre conheci muitas pessoas diferentes, né? Então, eu acho que uma das formas que eu planto é dessa forma, e eu rego muito, conhecendo a história da pessoa, como que eu posso ajudar. Por exemplo, eu estou num blog, aí eu leio um conteúdo que me lembra assim, nossa, o Lial pode gostar disso daí, vou mandar para ele. Aí eu mando para o Lial para o WhatsApp, né? Mas acho que uma das coisas que eu não sou boa, eu já li muito sobre isso, que é sobre você ter elos fracos também, conhecer às vezes muitas pessoas e que não necessariamente você vai conhecer o detalhe das pessoas, né? Então, eu não sou boa e eu vejo também que em eventos, troca de cartões, vamos falar mais elos fracos, assim, as empreendedoras, elas têm muitas dificuldades. E acho que uma outra coisa que eu ouço muito das empreendedoras, e eu também tenho dificuldade, é de como usufruir dessa rede que você cria, né? Porque às vezes você fica meio que assim, eu vou atrapalhar, eu vou pedir uma ajuda, será que vai ficar chato? Será que não estou tomando o tempo daquela pessoa? Então, acho que são algumas dificuldades aí que eu ouço muito e que eu mesmo pessoalmente também tenho. Legal, obrigado, Célia. Vou explicar então, vou usar os exemplos que a Célia trouxe para classificar nas 3 etapas do networking. Quando ela falou lá atrás que algumas empreendedoras falam que não gosta de participar de congresso, trocar cartão não é networking, ok? Trocar cartão é você estar pronta para começar a fazer networking. Mas o ato de trocar cartão é como se você estivesse conectando alguém no seu Facebook, ou no seu Instagram, no seu LinkedIn. Só conectar não é network. Você está mais próxima para começar a construir relacionamento. Mas a construção de relacionamento vem depois da troca do cartão, vem com a conversa, vem com o entendimento das necessidades das outras partes. Ok? Então, trocar cartão, se conectar no LinkedIn, se conectar no Instagram, é só o primeiro passo para você estar apta a fazer networking, ok? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar. O que é, então, construir relacionamento? Construir ou plantar é você conversar, conversar com gente desconhecida, com gente nova, com gente do seu mercado, do seu setor, por meio de indicações, ou que você conheça, por exemplo, num coffee break de algum evento ou de algum curso. Vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou péssimo de abordar pessoas do nada. Assim, se eu estou num curso ou numa palestra e tem um coffee break e eu vou estar lá comendo com certeza, eu não vou falar quase impossível, é impossível eu chegar numa pessoa desconhecida, me abordar e sair conversando. Eu não consigo, tá? Mas abordar, conversar, esse é o primeiro passo de construir relacionamento. Certo? Léo, como é que você faz então para construir se você não aborda as pessoas? O que eu aprendi nesses estudos é que geralmente eu vou com alguém. Quando eu vou com alguém, essa pessoa, se ela é bem extrovertida, ela sai falando, ou se ela conhece outras pessoas, ela me apresenta. Uma vez apresentada, uma vez quebrado o gelo, eu sei falar, eu sei conversar, eu sei trocar ideia. Né? O que eu não sei é abordar do nada. Então, o construir é isso. O construir é você conhecer gente nova. E dá para construir relacionamentos de forma digital, de forma online? Também. Então você também consegue conectar-se a pessoas no LinkedIn, conectar-se no Instagram e começar a interagir com essas pessoas. Se você tiver interação, tiver troca, tiver benefício, ajuda mútua, você está começando a construir relacionamentos também. Tá? Mas eu quero ir um passo além
que a Célia comentou agora há pouco, em relação à segunda etapa, que é manter relacionamento. Uma vez que você construiu, já conhece um pouco da história, das necessidades, do que a pessoa faz, o manter, a Célia deu o exemplo agora, almoçar com a pessoa, ouvir a pessoa, jantar, ir para happy hour, mandar um artigo para a pessoa que você achou interessante. Então, fazer esse relacionamento, ok, no seu dia a dia, isso é o manter, isso é o regar. A Célia também citou agora a questão de elos fracos. Elos fracos significa que a pessoa construiu o relacionamento e, ok, construiu, sabe quem a pessoa é, a outra pessoa até sabe quem você é, mas você não manteve, não teve o estreitamento dessa relação. Tá? Então isso é o que ela chamou de elo fraco. Você construiu, cumpriu a primeira etapa do networking, mas você não trabalhou a segunda etapa. Tá? E um ponto também que ela ressaltou, que várias pessoas comentam com ela que não sabem como usar a rede, né? Como pedir um favor. Nós vamos falar sobre isso hoje ainda. Né? Então, uma vez que você plantou, uma vez que você está regando continuamente, como é que você usa beneficamente? Como é que você colhe os benefícios? Nós vamos ver isso hoje ainda. Vamos dar mais exemplos, mas antes de dar mais exemplo, eu queria que a Célia só viesse aqui para dar um oizinho, porque ela estava na câmera, mas ela está aqui do meu lado, tá? Então, ela estava na outra sala, numa distância segura. Então, vamos voltar aqui. Ela está me acompanhando aqui nos bastidores, me dirigindo nessa palestra. Vamos dar mais exemplos de construir, de manter, para também chegar no usar. Quando você aceita trabalhar num projeto novo, você está construindo relacionamento, você vai conhecer mais gente. Quando você participa de alguma ação social, você está construindo relacionamentos, você vai conhecer mais gente e mais gente vai te conhecer também. Isso é construir. Construir não é só abordar alguém num happy hour ou abordar algum desconhecido num congresso. Tá? Então, você trabalhar com gente nova também é construir relacionamento. Tá? E é um ótimo jeito de você construir novos relacionamentos. O manter essa interação no dia a dia. Pô, tem que ser diário? Obviamente que não. Dado a sua rede de contatos de centenas ou de milhares de pessoas, você não vai conseguir ter contato diário com a pessoa. O grande ponto aqui é a outra pessoa perceber que genuinamente você quer ajudá-la, que genuinamente você quer estar perto. Ok? Para benefício das duas partes. E como é que você faz isso então? O que pode ser manter? Manter é conversar, manter é almoçar, é trocar ideia, é ouvir de forma online, estar conectado, estar junto, recomendar alguma coisa, linkar pessoas. Nós vamos ver mais exemplos detalhados daqui a pouco. Mas é a pessoa se sentir próxima a você e você estar verdadeiramente próximo, por mais que você não esteja diariamente em contato com essas pessoas. E o usar é a terceira fase do networking, é quando você vai se beneficiar da sua rede. Esse usar tem dois tipos. Você pode usar ativamente e você pode usar passivamente. Ok? Vamos entender esses dois. Quando o usar, né, o colher os frutos da sua rede de contatos de forma ativa, é quando você vai atrás da pessoa e pede um favor. Quando você vai e pede uma ajuda. Quando você vai atrás e pede uma informação.
ok? Uma informação que não é sigilosa, não é secreta, mas você sabe que a pessoa tem e aí você corta passos, você corta caminhos indo direto na pessoa porque você já tem um relacionamento, já mantém esse contato com ela. Você vai lá e usa. O usar não é pedir emprego necessariamente, não é mandar currículo, ok? Não é transformar a pessoa em cliente. Pode ser simplesmente uma informação. Se você consegue uma informação que se você não conhecesse a pessoa, você teria que ir por outros meios que demoraria muito mais ou talvez você nem conseguisse, você já está usando beneficamente aquele seu contato. Tá? Então, o usar ativamente é isso, é você ir atrás e pedir, você ir atrás e solicitar ajuda. Muito comum quando você tem uma boa rede de relacionamento, quando você faz um bom networking, é você usar passivamente. É quando as pessoas te ajudam do nada, te dão uma informação, te recomendam alguém, te convidam para participar de alguma coisa que você nem estava esperando e que no final foi super útil, foi super bom para você. Isso também é usar. Então, muita gente fala assim, eu tenho vergonha de usar ativamente, de pedir favor, mas se você tem uma boa rede de relacionamento, muitas vezes você se beneficia passivamente também. Para a gente se aprofundar um pouco mais nisso, vocês precisam saber que essas 3 etapas são sempre sequenciais. Não existe, aliás, deixa eu usar um outro exemplo. Vocês provavelmente já devem ter recebido no seu LinkedIn ou no seu e-mail aquela solicitação que vem do nada como uma bomba na sua caixa de entrada ou nas suas mensagens, com um currículo pedindo para você indicar a pessoa para uma vaga ou pedindo uma oportunidade de trabalho com você. Assim, do nada, uma pessoa que você nem sabe quem é ou não se recorda e pede ajuda. Aquela pessoa está tentando usar beneficamente dos seus serviços, da sua pessoa, ok? De uma forma ativa. Então ela ativamente está pedindo um favor para você. E você já leu esses e-mails, essas mensagens e já fez aquela careta que eu estou fazendo agora de, de onde essa pessoa apareceu? Qual foi o erro que essa pessoa cometeu em termos de networking? Ela não levou em consideração ou não sabe que networking é sempre sequencial. Você sempre precisa primeiro plantar, para depois regar, para na terceira etapa, conseguir colher. Se ela não manteve esse relacionamento com você, na hora que ela vai pedir uma ajuda, você faz aquela careta que você já fez, ok? Então não seja você essa pessoa que aborda do nada pedindo ajuda, ok? Porque é muito ineficaz. Aquela pessoa pode até ter sorte, ou porque ela distribuiu a mesma mensagem para 5.000 pessoas diferentes. E talvez uma ou duas, por benevolência, por altruísmo, vai lá e ajuda. Mas é muito ineficaz. Você precisa saber que só colhe se você regou, ok? E você só colhe se você plantou o que você regou. Então você tem que ir nesse passo a passo. Falando um pouco mais sobre colher, sobre usar beneficamente a sua rede, então, de forma ativa é você pedir um favor, pedir uma informação ou pedir uma conexão. De forma passiva, você também pode receber oportunidade de negócio, indicação de cliente, sugestão de parceiros, né? Outra pessoa pode compartilhar artigos interessantes contigo. Tá? Então, isso é o colher. Foque nas primeiras 2 etapas para que você possa colher de forma produtiva. Só que para colher, você tem que regar, você tem que manter o seu relacionamento. Vamos falar então agora sobre como manter a sua rede de contatos, sobretudo digitalmente. Então, dada a nossa época, vamos focar a nossa palestra de hoje para a parte digital. Você pode manter a sua rede 1 a 1, pessoa a pessoa. Você pode manter a sua rede de relacionamentos 2 a 2, eu vou falar daqui a pouco o que é isso. E também você pode manter no atacado,
de várias pessoas de uma vez. No 1 a 1, como é que você faz networking 1 a 1? O jeito mais fraco de você fazer isso digitalmente é você curtir o post de alguém. É você curtir alguma coisa no LinkedIn ou curtir no Instagram da pessoa. Isso também pode ser considerado networking, só que ele é muito, muito, muito fraco. Quer ver uma outra coisa muito fraca? Aparecer no LinkedIn que é aniversário da pessoa e você clica naquele botão automático de parabéns. E a pessoa recebe naquele mesmo dia dezenas, centenas daquele parabéns padrão do LinkedIn. Isso assim, o quanto ajudou a outra pessoa a perceber que você verdadeiramente se importa com ela? Pouco. Ok? Então, esses são os jeitos de manter 1 a 1, mas jeitos mais fracos. O que é um jeito mais forte de regar, de manter relacionamento, seja presencialmente ou digitalmente? Sempre ajudando. A Célia, agora há pouco, falou um monte de vezes, ela é uma pessoa do bem, então eu já sei, mas ela falou um monte de vezes a palavra ajudar. Ela está toda hora tentando ajudar as pessoas. Ajudar primeiro, antes de ser beneficiado pela sua rede. Essa é a melhor forma de você manter a sua rede de contatos. Ok? Então, para outra pessoa, quando você está ajudando, ela está colhendo passivamente. Certo? Então, para que você possa colher no futuro, primeiro você faz as outras pessoas colherem. Você ajuda, você ouve as pessoas, entende o que elas precisam, entende as necessidades, entende os desafios e você busca ajudar sempre primeiro. Quando você ajuda, você está mantendo. Quando você ajuda, a outra pessoa está colhendo. E ela, ao estar colhendo, ela vai estar muito mais propensa, muito mais com vontade de te ajudar também para que você lá na frente possa colher um dia, ok? Então, para você colher um dia, primeiro você faz os outros colherem. Como é que eu faço isso 1 a 1? Sempre, e sempre quando eu falo é sempre mesmo, tá? Eu estou treinado para isso hoje em dia. Sempre que eu estou lendo um artigo ou uma reportagem na internet, eu sempre leio para o meu benefício próprio, mas ao mesmo tempo eu fico pensando quem mais da minha rede de contatos conseguiria se beneficiar desse conteúdo, dessa informação. Aí chega quando eu termino de ler o artigo e o que eu achei interessante, achei bacana, agregou para mim, eu falo, então a Célia, ou a Ana, ou a Maria, seria super legal elas terem o conhecimento desse conteúdo também. O que eu faço na mesma hora? Eu termino de ler, agrego para mim, pego o link daquele artigo ou daquela matéria, mando, por exemplo, pelo WhatsApp. Mas eu não mando pelo WhatsApp parecendo como se fosse mandando para 50 pessoas de uma vez, parecendo spam. Então, se eu leio um artigo sobre empreendedorismo feminino e eu quero mandar para a Célia, eu copio o link no WhatsApp dela. Normalmente, ou eu coloco um recado pessoal meu de por que eu achei aquele artigo interessante para ela conhecer, para ela ter nota, ter ciência. Ou às vezes eu copio um trecho daquele artigo e coloco no corpo lá do WhatsApp para ela ler aquele trecho e falar assim, nossa, realmente isso me interessa e eu quero ler o resto. Então eu sempre faço alguma coisa personalizada quando eu estou mantendo o meu relacionamento 1 a 1 por meio digital, ok? Então, de novo, eu leio alguma coisa, por exemplo, já associo quem também vai se beneficiar dessa mesma informação, mando para a pessoa junto com uma nota pessoal ou com um trecho que eu sei que é um trecho que a pessoa vai ler e vai gostar. Perceba que quando eu faço isso, seja por meio de nota pessoal ou destacando trecho, eu preciso conhecer a pessoa. Se eu não conheço ela, eu não sei como é que eu posso beneficiar, eu não sei que trecho vai agregar. Então, quando eu estou mantendo o relacionamento, eu estou mantendo com pessoas que verdadeiramente eu conheço, que genuinamente eu quero ajudar. Uma outra forma de manter o relacionamento 1 a 1 é quando você
sabe de alguma oportunidade de negócio ou oportunidade de aprendizado e recomenda alguém. Quando você está recomendando aquela pessoa, ou indica aquela pessoa, olha, vai ter um evento assim, olha, vai ter tem uma oportunidade assado que talvez você não tenha conhecimento ainda. Quando então você está oferecendo alguma informação que agrega para ela, sendo que ela sozinha talvez não soubesse ou tivesse mais dificuldade em chegar nessa mesma informação. Você está encurtando esse caminho que pode beneficiá-la. Isso é manter também a sua rede de relacionamento. Isso é no 1 a 1. Um exemplo agora de networking 2 a 2. O que seria 2 a 2? Sobretudo hoje em dia no digital. Conectar pessoas. Tem gente querendo buscar emprego e você conhece um empregador e você linka as duas. Você conhece alguém que está oferecendo um serviço e alguém que potencialmente se beneficiaria desse serviço. Você conecta os dois. Conectar duas pessoas e se sair alguma coisa bacana, você acabou de ajudar duas pessoas simultaneamente. Ao ajudar essas duas pessoas simultaneamente, você está fazendo networking. As duas se beneficiaram. As duas estão colhendo os frutos de ter você na rede de contato deles. Ok? Isso é fazer networking 2 a 2. E como é que você faz networking no atacado usando as redes sociais? Quando você compartilha conhecimento para muitos de uma vez, quando você compartilha conteúdo que você tenha. Como assim? Quando você escreve um artigo, por exemplo, no LinkedIn. Ok? Você nem sabe quem atingiu, mas você está atingindo várias pessoas ao mesmo tempo com alguma expertise que você tem. Quando você está compartilhando uma história, uma vivência, que de outra forma essas pessoas da sua rede não teriam. Se a informação é útil, se a informação é benéfica para a pessoa colheu os frutos de ter você na rede dela e você está mantendo o relacionamento. Ok? Então perceba, manter pode ser 1 a 1, pode ser 2 a 2, pode ser no atacado, e manter sempre tem a ver com ajudar primeiro. E o engraçado disso tudo é que provavelmente você está assistindo essa palestra porque você queria ser ajudada, né? Você queria extrair o máximo da sua rede. Só que o que eu estou te falando é que para você ser ajudada, eu estou te ensinando a ajudar os outros. E é isso mesmo, tá? Networking, você vai ser ajudada se você sair ajudando muito os outros primeiro. Isso é o networking. E quando eu estudei isso, eu falei, nossa, eu consigo fazer. E aí eu fui atrás, me aprofundei, comecei a ajudar muito mais gente de uma forma mais estruturada e com isso eu comecei a colher muitos frutos, né? Até hoje, dado o meu estilo mais introvertido, eu tenho mais dificuldade, por exemplo, de construir novos relacionamentos. Então eu construo de formas diferentes. Eu construo por meio de indicações, eu construo por meio de algumas interações informais que eu tenho, mas eu descobri que eu sou bom de manter. Certo? Eu sou bom de ajudar muito. Então eu mentoro meus ex-alunos do INSPER, eu almoço com muita gente. Eu nunca vou ser aquela pessoa que vai chegar no meio de um happy hour e aparecer e chegando no meio de uma roda, assim, impossível. Mas fazer essa manutenção 1 a 1, seja online ou seja presencial, isso eu sei fazer e eu faço bastante. Um cuidado que os extrovertidos têm que tomar em relação ao networking, que normalmente os mais extrovertidos, eles são muito bons de construir relacionamentos novos, né? De conhecer muita gente. E aí pode cair no risco do que a Célia mencionou agora há pouco sobre elo fraco, porque normalmente essa pessoa ela gasta bastante tempo, bastante esforço, porque ela gosta, né, de construir relacionamento, mas ela releva a questão do manter. E se ela não mantém, se ela não ajuda, se ela não continua aquele relacionamento, ela não vai colher também os frutos, ok? Então, é comum os introvertidos terem mais dificuldade em construir, mas aí serem bons em manter.
Então, você precisa ir atrás do construir de outras formas, participando de novos projetos, por meio de indicação, junto com seus amigos. E aí você aproveita o seu lado bom de manter. E se você é uma pessoa mais extrovertida, que tem facilidade de construir relacionamento, toma bastante cuidado. Você está mantendo a sua rede de forma adequada? Né? Então não adianta ter milhares e milhares de pessoas na sua potencial rede se você não mantém, porque senão você também não chega na terceira etapa. Então eu vou resumir o que eu aprendi e como é que eu faço para ser reconhecido hoje como uma pessoa que tem um bom networking e inclusive hoje eu ministrar treinamento sobre networking sendo do jeito que eu sou. Então eu aprendi que eu tenho mais dificuldade em construir, então eu construo mais devagar, mas eu também construo, também estou toda hora conhecendo gente nova. Mas uma vez construída, eu mantenho muito. E como é que eu mantenho essa minha rede? Eu mantenho ajudando muito. Ajudando quando eu conecto gente, quando eu conecto duas pessoas, oportunidades e vagas, negócios. Eu ajudo quando eu leio alguma coisa e encaminho de forma pessoal, de forma genuína, querendo de verdade que a pessoa se beneficie dessa informação que eu acabei de ter. Eu mantenho almoçando, né? Então almoçando é no 1 a 1, e aí eu escuto, quem almoça comigo sabe, eu geralmente escuto, eu ouço muito mais do que eu falo. Por quê? Porque eu estou toda hora fazendo conexões, pensando, dado que a pessoa está falando, como é que eu consigo indicar alguém, como é que eu consigo mandar alguma coisa, como é que eu consigo falar alguma coisa que vá ajudá-la naquele momento que ela precisa. Então eu estou toda hora pensando em como ajudar. Ao estar toda hora pensando em como ajudar, o que aconteceu é que eu passei a ser muito ajudado pelas pessoas. Certo? Então, do nada, vem uma oportunidade bacana. Do nada, vem uma oportunidade de negócio. Do nada, vem a indicação de um cliente. Do nada, vem a indicação de um comprador para minha startup. Foi o que aconteceu. Foi tudo por meio de networking. Claro, networking não é só não é sair falando. Networking, você precisa ter uma base antes. Antes de eu abrir a minha escola de negócio em 2017, eu já era professor desde 2006. Antes do banco vir e comprar a startup, eu já trabalhei 2 décadas no mercado financeiro. Então, assim, eu tenho base, eu sei o que eu estou falando, eu tenho conhecimento. Mas aí eu coloco muito esse meu conhecimento para trabalhar para mim hoje em dia. Isso é networking. Para a gente fechar, eu queria fazer uma provocação. Networking para você é sobre quem você conhece ou networking é sobre quem conhece você? Então, olha, eu vou falar de novo. Networking é sobre quem você conhece ou sobre quem conhece você? A resposta é nenhum dos dois. Networking é sobre quem confia em você. Networking é a sua rede de contato, de relacionamento de pessoas que sabem quem você é e que fala, aquela pessoa eu confio, aquela pessoa eu sei que é competente, aquela pessoa eu sei que entrega. Aí sim você tem uma rede bem plantada, bem regada, que você vai poder colher bastante frutos. Uma rede, um network eficaz é aquela rede, são aquelas pessoas que querem te indicar de olhos fechados. Aquelas pessoas que querem te ajudar porque confiam muito em você. Então, a minha mensagem final, a minha pergunta final é como é que você está ajudando os outros primeiramente? Em outras palavras, como é que está o seu network?